Oi, Tudo professor, hoje o negócio tá. bem, Márcia? Hoje o babado tá forte. Hoje o quê? Perdão, não ouvi. Falei, o babado tá forte aqui. Opa! Hoje eu Tá- tô assim, segundei com tudo, viu? Ah, que ótimo. Ah, é Tá porque eu com tava falando que. tudo, né, Márcia? Né? Tô vendo que você tá com uma energia muito boa. É, não sei se é boa, mas eu sei que eu tô com energia. Porque eu falei assim, segunda-feira é o melhor dia para a live dos relacionamentos. Por quê? Porque normalmente é no final de semana que tudo vem à tona. Ou porque as pessoas têm mais tempo de ficarem juntos, os casados, por exemplo, não é? Que fica aí sábado e domingo normalmente juntos mais tempo, porque durante a semana corre, trabalha, não sei o quê, se vê um pouco menos, que graças a Deus às vezes. Ou porque ficou esperando algo que não aconteceu no final de semana, ou porque brigaram, ou porque passou o fim de semana sozinha. Então, normalmente, fim de semana eu diria que é o foco central dos relacionamentos é no final de semana. Aí eu estava começando aqui falando com o povo, então eu tenho aqui já algumas questões, mas essa daqui me chamou a atenção, essa pergunta aqui é por que a maioria das pessoas, as que pensam, ama quem não ama. Fulano ama João, quem ama Maria, quem ama Mané. Excelente pergunta. Então é assim, né, Márcia? É engraçado, né? Que a gente passa um atestado para o outro do nosso valor. Tem aquela história, aqueles comediantes, Groucho Marx. Um deles falou assim: eu não entraria num clube que aceita gente como eu como sócio. Então, ele usava a aceitação do clube como uma medida do valor do clube. Ah, o vício na rejeição também, né? É a rejeição. Então, se alguém não me quer, eu desconfio que a pessoa tem mais valor que eu, que ela está achando que eu tenho menos valor que ela. E se a Então, pessoa esse é me um quer, perigo. eu falo, essa pessoa, eu não tenho autoestima, eu falo, isso daí não vale a pena. É, ela, então, quem é mania, que é um estilo de amor, ele se liga no tratamento quente-frio. O que é tratamento quente-frio? Se a pessoa me dá bola, aí eu me interesso, ela esfria. Aí eu falo, oba, eu estava criando esperança e ela agora não está dando mais bola, agora eu quero. Aí eu vou atrás, ela me dá alguma bola, quando eu vou ficando seguro, ela esfria de novo. Tratamento quente-frio. Tem gente que se amarra nisso, Então, por exemplo, imagina que eu sou uma mania, certo? mania. Tá. Então, aí eu conheço uma pessoa que não é mania. Sim. Então, e que não é ludos, e que é uma pessoa estável. Qual é a minha tendência? Me desinteressar por essa pessoa? É uma, quase todos nós, a gente gosta de uma certa dificuldade. De desafio, Tem um né? estudo, tem um estudo muito interessante. Eles pegaram casais, sendo que eles instruíram um dos dois assim: mostra interesse desde o começo. Aí outras pessoas falaram: mostra interesse no começo e esfrie depois. Para outros falaram: fica frio e depois esquenta. E para outros falaram: fique frio o tempo todo. Então, olhem bem: tinha um que era frio e depois esquentou, teve outro que era frio o tempo todo, teve outro que era interessado o tempo todo, e teve outro que era interessado. Quem que você acha que as pessoas se ligam mais? Quem era frio e ficou quente? Quem era quente e ficou frio? Quem era frio o tempo todo ou quem era quente o tempo todo? Eu acho que foi quem era quente e ficou frio. É uma ideia. Esses aí são aqueles que gostam de, quando é rejeitado, se ligam. Tem gente assim. Então, mas E tem. espera aí. Não pode ser que a minha pergunta. Vamos fazer essa pergunta para as pessoas e Boa, vamos responder no final? Porque vamos. pode ser que a minha pergunta diga como eu sou. Então vamos lá. Quais são as perguntas de novo? Como, perdão, Marta? Quais Márcia. são as perguntas de novo? Olha, gente, presta atenção. Presta Responda essa atenção, pergunta e no pessoal. Eu final vou vocês vão perguntar para saber a vocês. resposta que você deu, o que quer dizer. Vou perguntar para vocês que estão aí nos assistindo. Então é assim, você se interessa mais por quem? A pessoa é meio fria, você luta um pouco, aí ela acaba se interessando. Possibilidade um. Dois, a pessoa já se interessa
por você de cara e o tempo todo ela continua interessada. 3, a pessoa é interessada e depois ela esfria. E 4, a pessoa é fria o tempo todo. Deve variar um pouco. Tem gente que é um tipo, tem gente que é É. outro. Mas então, A quer dizer, maioria, mas aí esses quatro comportamentos, né? Então vamos lá, vocês aí respondam o que vocês preferem, e aí no final o professor vai falar cada um desses comportamentos, o que tipo de comportamento afetivo você tem, de personalidade afetiva você tem. E talvez você desculpa porque que você anda quebrando a cara. boa pergunta. Bom, então, professor, vamos continuar no final, a gente fala disso de novo. Bom, Ótimo. então é assim. Ele não me assume, mas também não me deixa. Então, a pessoa, primeiro, por que a pessoa quer tanto ser assumida, né? E segundo, ele não me assume, mas não me deixa. Então, são relacionamentos assim, ficantes, né? Por que as pessoas dão tanto para um relacionamento que elas não têm a menor segurança? Então, esse é um caso frequente, né, Márcia? Está cheio. Entre quem está nos assistindo, deve ter esse caso. Que está ficando com alguém e a pessoa não assume. O que é não assumir? Não apresenta para os amigos, não apresenta para a família, não põe foto nas redes sociais. A pessoa quer manter o negócio meio oculto. É um sinal que ela fala, para sexo você está boa. Eu tinha um paciente que dizia assim, quando eu encontro uma mulher interessada em mim, eu penso assim, é alguém que eu transaria, é alguém que eu andaria de mão dadas no shopping. Então, eu falo, tem, transaria com muitas, andar de mão dada no shopping com poucas. É o assumir. Então, quando é só sexo, eu deixo por menos. Eu aceito uma porção de gente com quem eu não teria coragem de apresentar para os amigos, para minha família, de fazer plano. Então é alguém que, se não me custar muito, eu fico com ela. Se eu tiver que assumir, ficar com a pessoa e planejar minha vida, fazer planos, aí bem menos pessoas eu toparia. Ou seja, eu não tenho cacife suficiente para que a pessoa me assuma. Então eu tenho que raciocinar assim. Então, mas se a pessoa. Claro, então, assumir, para mim, seria evidente o seguinte: olha, a pessoa que não assume, no caso, é isso, não me assume, não me apresenta, não posta comigo, é porque a pessoa demonstra que ela não está certa do que ela quer comigo, Boa, ela não tem certeza dos sentimentos dela, e boa. três, ela quer deixar a porta aberta para outras possibilidades. Exatamente. Certo. Então, qual a dúvida? É isso que eu me pergunto. Né? Porque a É, pessoa ainda fala assim, mas será que ele não me assume por isso ou por aquilo? Mas não tem dúvida, ou tem. Ou existe uma possibilidade de alguém não assumir nessas condições, ou seja, de deixar a porta fechada para outras pessoas e ainda assim estar apaixonado. Existe? sim. Então isso cai num daqueles 4 casos, né, Márcia? A pessoa é fria no começo e ela pode vir a se esquentar comigo depois. Então existe essa possibilidade. A pessoa não me assume de cara. Não é que eu saí hoje, a pessoa já põe anel, já me põe na mídia, já me Ótimo. leva para conhecer a avó. Certo. Então muita gente, tem gente que quer assumir no dia, tem gente que conhece a outra e casa em Las Vegas. É, E ainda o juiz está vestido de Elvis Presley, ainda canta. exatamente. E aí a aliança é de chocolate. Chocolate. Tem muita gente que assume de cara. Então, Em navios acontece isso. Tem uma ah, porção de situações que eu chamo de onde as coisas acontecem rapidamente. Eu chamo de velódromos. Tem situações onde a gente casa e depois descobre no outro dia, bebeu, estava entusiasmado. Então, é perigosíssimo isso. Tem um autor que diz que o amor é míope e o namoro é um bom par de óculos. Eu tenho que conhecer melhor. O namoro é para isso. bom, vamos falar disso agora, é verdade. Por que que quando a gente está apaixonado, os hormônios cegam a gente para as evidências? Porque são coisas Exatamente. evidentes, não E é? é cego mesmo. Por quê? Como é? A gente vê, mas não quer aceitar. O que acontece? Qual é essa cegueira da paixão? Fantasia.
a paixão, eu não conheço direito o outro, aí eu penso maravilhas, é um Deus, é um anjo, só tem qualidades. Então eu não conheço direito, me apaixono rapidamente, e aí eu fantasio a larga. Eu vejo, os autores dizem que no começo a gente endeusa e na separação a gente demoniza. São duas fantasias. No começo eu vejo um Deus está ali, é muita fantasia. Por isso que é mal, Márcia, eu conhecer alguém já falar tudo. Acaba o espaço para fantasia. Ah, verdade. Ai, não, não, isso. Duas coisas aqui que eu queria complementar. Primeiro, o autor fala que endeusa, depois demoniza, né? Eu falo assim: você só vai conhecer quem você se uniu quando você se separar. Então, cuidado, né? Agora, essa coisa aí do que você falou, depois disso, nós falamos, é que entrou aqui uma pergunta, eu me distraí. A pessoa, ela endeusa aquela pessoa que está ali na frente dela. Por quê? Porque ela não quer ver ou ela traz alguma coisa inconsciente que ela projeta. Boa parte, eu brinco, né, que quando você escolhe alguém em aplicativos, você está escolhendo não como a pessoa é, mas o que ela provoca em você, na sua fantasia. Você vê aquela pessoa, pronto, já um mundo, onde você vai viver, os ambientes, o tipo de vida. Então, aí você vai lá e fecha algo com a pessoa. É tudo que. Então, fazer o outro se apaixonar, em grande parte, é saber despertar as fantasias do outro. Vê que interessante? Então, tem gente que é perita, não fala muito, tem um olhar meio enigmático, tem um olhar sedutor, e aí eu fantasio tudo. Me apaixono Então, nós sozinho. estamos falando o seguinte: voltamos naquilo que você falou. O melhor é não falar tudo, né? Exato, se eu falar tudo, eu corro o risco. Não só corro o risco de tirar o clima romântico do encontro, porque eu não posso tirar o clima romântico, eu tenho que continuar olhando a boca, olhando os olhos. Se eu disparo a falar, a pessoa, eu tiro ela do clima, ela vai ter que prestar atenção no que eu estou falando. Não, e aí É a pessoa perigoso. quer contar a infância, os traumas, as inseguranças. Ah, eu quero me abrir. Ah, eu gosto de ser verdadeira. Não, querida, vai ser verdadeira com o terapeuta, com a amiga, não é? E além disso, tem gente que fala dos ex. É terrível falar do ex, falar que ainda é apaixonada, que não consegue. Aí O a pessoa pior é está pedindo. falar, professor, do pé na bunda que levou. Porque se desvaloriza, não é? Desvaloriza. Exatamente. Então Claro. é perigoso. Eu tenho que deixar, eu tenho que saber deixar. Eu tenho que ser real, eu não posso criar um relacionamento de fantasias. Mas eu tenho que ter a dose certa, porque eu corro o risco de tirar toda a chance do outro fantasiar, ter as fantasias dele comigo. Eu posso esterilizar isso. Aí a coisa pode ficar. Esse é o perigo de relacionamentos. Rapidamente ele caminha para uma mesmice, para chatice. O outro não fantasia mais. Então é perigoso eu matar, que é o que o Stendhal dizia, que é a cristalização. Eu caio gravetos na mina de sal, o sal adere e eu vejo uma joia cravejada de brilhantes. Agora é importante, viu, Márcia? A sua pergunta é interessante. Por que que acontece isso? Eu desenvolvi uma teoria. Antigamente, nós éramos nômades. Lá na África, onde a nossa espécie surgiu, a gente eram pequenos bandos, 30, 40 pessoas, e a gente era igual índios brasileiros, caçadores-coletores. O que que a gente fazia? Pegava raízes, frutas, pequenos animais, esgotava, aí o bando tinha que mudar para outro lugar. Por isso que a gente era nômade. Esgotava naquele lugar, comia a fruta, matava os bichinhos. Aí a tribo mudava para outro lugar e repetia. Aí o que acontecia, né? De vez em quando a tribo cruzava com outra. E era importante que eu me interessasse por alguém de outra tribo. Por quê? Para não criar o que é chamado um perigo genético de todo mundo se casar com parentes. Eu tinha que renovar, me interessar por desconhecidos. E as tribos nômades se cruzavam por pouco tempo. Acampavam perto, às vezes guerreavam, e às vezes. Tinha que ter um mecanismo, Márcia, para fazer com que eu me interessasse profundamente por alguém da outra tribo.
porque senão não teria força de largar meus parentes, meus conhecidos e correr o risco de. Então a natureza criou o apaixonamento rápido. Serve para isso. Para que. É igual Las Vegas, igual apaixonar em navio. Ela criou um mecanismo fortíssimo para que eu me interesse por alguém meio desconhecido, fantasia, a tal ponto que eu largo tudo e vou atrás. Para isso que serve o apaixonamento. Então, vamos falar Serve agora para. uma coisa aí da questão da paixão. A gente falou dos aplicativos, né? Eu acho que cabe bem uma curiosidade aqui para todo mundo, porque hoje um dos meios mais usados para se conhecer as pessoas são através das redes, ou seja, através dos aplicativos, através da imagem. Sim, Ok? sim, Então não é a voz que me interessou, porque primeiro foi a imagem, né? Tem sim, pessoas que são auditivas, sinestésicas, tá. sim. Agora, por que determinado biotipo me chama a atenção e me faz fantasiar e outro não? Boa. De onde tá, onde vem essa raiz? Onde nasce? Ótimo, perfeito. Então é assim, né? Eu encontro. Com quem que eu vou me ligar? Tem um bando de gente de outra tribo, quem que é mais vantajoso eu me ligar? Não é com qualquer um, não. Então, novamente, a natureza, ela preparou alguns sinais, algumas coisas, algumas qualidades que são preciosas, que são pessoas com as quais aumenta a chance que eu tenha descendência, tenha filho, aumenta a chance que eu tenha proteção, aumenta a chance que aquela pessoa ela seja batalhadora, construtiva. Então, que sinais? A natureza é esperta, né? A natureza pôs uma porção de sinais no físico. Então, quando eu encontro alguém, tem pessoas que atraem quase todo mundo. Se a pessoa tem sinais que ela consegue procriar, juventude. Por isso, Márcia, que a maioria das maquiagens, cosméticos, plástica, quase todas elas visam reconstituir sinais de idade, de pouca idade. Não é? Olha você jovem aí, bonita e Mas isso atraente. aqui não é maquiagem, isso aqui é natureza, né? Dá licença. Sim, pois. Isso aqui é milagre. Então, você manteve com muito sucesso, mantém os sinais de pouca idade. Não é só de pouca idade, de feminilidade, que é outra coisa. Não basta ter pouca idade, precisa ser do sexo oposto se eu for hétero. Se eu for homo, tudo bem, ser do mesmo sexo. Mas como a maioria é hétero, são sinais de feminilidade e masculinidade. Quando não, aí é outra história. Se eu sou homossexual, tudo bem, não precisa ter os sinais do sexo oposto. É. Então, são sinais de pouca idade, sinais de gênero acentuados, e isso não só na imagem, vai para a voz e vai para os comportamentos. Então, por isso que a mulher mostra a palma de mão, joga o pescoço de lado, faz isso, requebra. Ela está acentuando os sinais. Isso é flerte. Então, vai para os comportamentos, vai para a voz. Eu não falou? O que, que foi? O homem acentua a voz, fala mais grosso, fala, olha aí, poxa, que legal, hein? E a mulher fala, ai, queridinho, ai, que legal. Então, ela está acentuando sinais. Então, tudo isso aí aumenta a atração. A maior parte desses sinais estão no físico, que indicam. E o homem tem, não é só isso, não basta ele dar sinal que é machão, não. Ele tem que dar sinal que é batalhador, que ele tem iniciativa, que ele protege. Isso aumenta a atração pelo homem. Certo. Então, quer dizer, mas como é que. Então, eu reconheço isso, é uma linguagem inconsciente que eu reconheço pela aparência física. Eu tenho um código qualquer no meu cérebro que fala aquela. Porque, por exemplo, a gente falou aí da procriação, né? Da juventude e tal. Bom, mas aí a gente. Olha aqui, olha a gente, pelo amor de Deus, cuidado com a resposta. Então, eu diria que uma mulher que já não está mais na idade de procriar, na idade fértil, ela se tornaria automaticamente menos atraente? Então, antigamente não havia muito isso, Márcia, que as pessoas viviam muito pouco tempo. Então era raro a gente ver alguém com 60 anos, não, nem existia, as pessoas morriam 30 e poucos anos. Então, esses sinais de pessoa mais idosa é um fenômeno recente que a gente está vivendo cada vez mais.
Antigamente nem tinha tempo. Mas o que acontece é isso, a natureza tem, ela prioriza, ela dá valor para esses sinais estarem presentes, porque se a pessoa se interessar quando eles não estão presentes, ela não terá filhos, descendência. Tá, mas Isso aí aí a tem um. pessoa tem 40 e quase 40 e poucos anos, já não quer mais procriar. Como é que essa pessoa consegue manter, então, essa atração inconsciente que está aí no DNA? Porque ela mantém os sinais atraentes ainda. E quais seriam? São sinais de juventude. Aí tem outros sinais. Tem sinais corporais, que é a proporção entre ombro, cintura e quadril. Tem sinais, a voz ter vitalidade. Isso é um sinal atraente, a pessoa alegre, a pessoa que provoca, Energia, aí isso é né? muito atraente. É É porque jovialidade. Esse é um sinal, então, esses sinais se alguém consegue, numa idade mais avançada, manter esses sinais, flertar, mostrar interesse, flertar é um tremendo atrativo. Tem gente que é bonita, que é rica, que é tudo, mas não tem essa energia, não flerta, não mostra sinais de atração na outra pessoa. Não olha, não vai atrás, não insinua. Isso tem um valor muito grande para atrair parceiros. Não adianta nada. É igual qualquer produto. Se eu tenho um ótimo produto e está na parte de baixo do supermercado, a prateleira, pô, diminui a compra. Eu tenho que mostrar que eu estou no mercado de uma forma sutil, de uma forma. então, olha só, gente, mulherada, olha só que perigoso, prestem muita atenção. É, se temos que manter certos sinais, inclusive físicos, como a proporção, o ombro, lá, 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 e a vitalidade, a energia, porque eu bato muito nessa tecla da menopausa. A menopausa, com a queda hormonal, todos esses sinais somem. Somem naturalmente. Por quê? Porque já é uma forma de dizer para o mundo acabou, não é? E se a mulher ela aceita isso, então, quer dizer, ela está recebendo uma sentença de que não mais vai emitir os sinais de atratividade. Gente, olha que sério isso. Ou Sim, não, estou errado. é essa linha. Então é isso mesmo. Aí o que acontece? O que vende de produtos para manter sinais de juventude, de feminilidade, de masculinidade, o que a gente investe em academia para manter formas, o que a gente cuida dos cabelos, da barba, são a tentativa de manter esses sinais que atraem parceiros. Não é só para atrair parceiro, tem a ver com dominância, com credibilidade no emprego. Esses sinais têm outros significados. Alguns permanecem a vida inteira. A mulher, por exemplo, isso vai para a ossatura. A mulher tende a ter quadris mais largos do que ombros. Então, tem sinais que a idade não afeta muito, não. Então, Mas esse é um às vezes o exemplo. estrogênio ele faz isso. Ó. Ele some um pouco com esses Ele deixa a sinais. mulher o ombro largo e ela vai afinando, fica com barriga e o quadril vai entrando. Tem Muitas perigo. mulheres, quando tem uma baixa de estrogênio muito acentuada, acontece isso. É verdade. Alguns desses sinais são atenuados. E alguns, então, na face tem mais de 50 sinais. Quais, Então, se o queixo, professor? a distância entre olhos, tamanho de olhos, queixo, nariz. Então, a face tem uns 50 sinais que Vamos pode diferir o homem da falar, mulher vamos e a falar 10 criança sinais da face, então, que perdeu perdeu o que? A atratividade, diminuiu. né? É, Diminuiu a atratividade. é. Os 10 principais sinais da face. Então, a distância entre olhos é um deles, as mulheres tendem a ter os olhos mais distantes um do outro. O tamanho dos olhos, as mulheres tendem a ter Peraí, os olhos. então se meu olho, se eu envelheço e meu olho fica menor, eu fico menos atraente? Mas isso é difícil, está na ossatura, né? A ossatura do crânio, ela muda pouco com a idade. Então, o tamanho de olhos é um deles, mulher tende a ter olhos maiores. A distância entre olhos, essa parte toda entre a boca e olho, isso com a idade, isso chega para cima. Ela fica assim? Então, sobe. Cresce A- aqui? toda essa parte aqui tem a ver com o queixo. Então, tem estudos aí, são sinais de infantilidade.
O sinal de infantilidade é um sinal que atrai na mulher. A mulher, ela tenta, ela lembrar um pouco criança, aumenta a atração dela. Então, tem um ângulo aqui, Márcia, esse ângulo aqui na face, a face da criança, ela é mais assim, tem um ângulo assim. Quando eu vou ficando adulto, minha face vai ficando assim. Então, quando isso é feito no computador, eles pegam o computador e fazem o crânio, ao invés de ficar com esse ângulo, fazem a face toda ficar mais na vertical, aumenta a idade. Mais Tem, projetada. tem a ver com qualidade da pele, tem tudo a ver com idade, obviamente, rugas, flacidez, opacidade, manchas, tem tudo a ver com sinais de idade. Pescoço, o pescoço é um grande revelador de idade. Você É. sabe muito melhor. Eu estou falando para quem entende. Então, E essa aqui o parte queixo? O que que acontece no queixo? Qual o é o queixo da queixo que é mulher é atraente? menos Que quadrado. tipo de queixo é atraente? Em geral, quando acentua a feminilidade, o queixo é mais, tem mais ângulo, do homem é mais quadrado. Ah, Então tem maquiagem que tenta disfarçar quem tem queixo muito comprido, quem tem mandíbula, quem tem. Então, e às vezes vai para a plástica. Tem gente que recorre à plástica para corrigir queixo, corrigir bochechas, corrigir nariz. O nariz, com a idade, ele tende a ficar mais engancho. é assim, né? Porque as cartilagens. Parece que tem a ver com a cartilagem. É. E tem uma grande coisa que mostra E que a é boca, atraente, né, Márcio, professor? a boca. A boca tende a ficar mais enrugada, os cantos E é tendem a ficar mais o para lábio mais baixo, fino, né? lábio tende a perder, menos carnudo. E tem um outro fator muito importante que é chamado simetria. Se eu pegar o lado direito do corpo inteiro e comparar com o esquerdo, quanto mais parecido, mais atraente a pessoa é. A pessoa que tem o lado esquerdo diferente do direito, muito diferente, perde pontos. O corpo inteiro tem, por exemplo, os seios. É natural que as mulheres tenham um seio um pouco maior que o outro e um pouco mais menos empinado que o outro. É simetria, é assimetria, é natural isso. Até certo ponto, depois de certo ponto pode ser problema hormonal. Então, mas isso nós estamos falando da mulher. O homem não tem essas características, né? Tem. Quais E o homem são tem as a dos ver com. homens? Porque tudo em cima da gente, não, né? Bem percebido, estou falando mais da mulher. Então o homem tem a ver, e a mulher também, quantidade de cabelos. Os homens tendem a Então, ficar careca. então eu tô Ó, ótima. você está aí com todos os sinais de juventude, hein, Márcio? Realmente. Você está aí vendendo juventude. Eu tô vendendo mesmo. Exatamente. Meu Ao pé protocolo da de letra. beleza. Tô vendendo mesmo. Quer ficar igual a mim com 62? Vai lá que eu ensino. Você vende e mostra em você. É. Você não só fala. Eu Você. boto a cobra e mostro o pau. Fala, professor, Exatamente. os sinais do homem. O homem tende a crescer barriga, ele tende a ficar com o ombro abaulado, ele tende a perder vitalidade. Uma característica que é valorizada no homem no mundo inteiro, Márcia, é o cara ser batalhador, que em inglês é chamado industriousness. O cara que é batalhador no mundo inteiro. Tem uma pesquisa em 37 culturas. As mulheres do mundo inteiro, uma das poucas coisas que todas as mulheres do mundo valorizam. É o cara que tem iniciativa, que batalha, que realiza. Então, o homem com a idade pode perder energia, questão diminui hormônios, diminui testosterona, ele pode ficar mais apático, mais sentado no sofá, perder a coragem. Isso o torna menos atraente para as mulheres. Olha, imagina que você, a mulher, já está com um homem que jovem, já não é aquele grande batalhador. Imagina quando a idade chegar. Então, ela vai ter que carregar o cara nas costas, né? Agora, olha aqui, essa daqui me falou uma coisa interessante, viu, gente? Olha, fiz tudo por ele. Olha, eu adoro isso. Fiz tudo por ele e ele me trocou por uma qualquer. Ela falou de amor, corpo, alma, apoio, foi descartada como um lixo. Bom, essa infelizmente é uma situação bastante comum, né, professor? Bastante comum.
A quantidade de separações está aumentando, né? E é engraçado, né? Eu vi esses dias aqui no Brasil, a maior parte das separações, depois de uma certa idade, são as mulheres que pedem. Claro, porque a mulher tem coragem. Tem coragem e está lá, aquele cara lá que perdeu essas características, não é batalhador, não trata ela bem, não conversa, não tem desejo sexual. E às vezes a mulher está lá cheia de vida, que as mulheres vivem mais que nós homens. Varia no mundo, mas no mundo inteiro não tem cultura, não tem exceção, não tem nenhum povo onde o homem vive mais que a mulher, em média. Então a mulher está lá cheia de vitalidade, ainda tem mais vida pela frente, tem energia e está ao lado com um homem que não é carinhoso, não conversa com ela, não a trata bem, não é batalhador. Muitas delas pedem separação, a maioria. Certo. Mas, inclusive, eu vi hoje um estudo que as mulheres 50 a mais são as que mais estão se separando ultimamente. É Exatamente. isso mesmo, viu, gente? Isso Porque mesmo. chega de aguentar alecrim. Não, mas vamos lá. E essa mania é muito ruim quando qualquer relação acaba. Muito ruim. Gente, uma relação quando acaba é muito ruim. Por É quê? muito ruim. Porque vem o fracasso, né? De uma coisa que você investiu. Você investiu tempo, você investiu sentimento, você investiu o que quer que seja, você investiu nisso. E é É muito isso triste mesmo. quando acaba de qualquer forma. Você acabou com respeito, com dignidade, que é raro, mas é triste. Agora, imagina quando você ainda é trocado. Agora, pior ainda é quando você deu além da conta. Tem pessoas que dão além da conta, achando que isso vai garantir Tem isso. a dependência do outro. Como é que é isso? Tem casos muito tristes, né? Eu conheço casos onde uma pessoa, uma mulher, trabalhava, tinha emprego, investiu no namorado que estava estudando, se formando. Ele investiu, mantinha ele em grande parte. Aí depois que se formou e se firmou, largou dela. Então é muito comum. Muitas mulheres, né, Márcia, abandonam a carreira para seguir um marido, priorizam. Se alguém tem que ficar em casa, que o filho está doente, quem que fica? Geralmente é a mulher. Então faz tudo e depois aí o marido cresce, Mas por progride. que, que as mulheres insistem em fazer tudo para os homens, sabendo que elas podem levar um pezão ali na frente? Então a gente ainda vem de uma cultura onde o marido era o provedor e a mulher era a rainha do lar. Então isso não foi totalmente eliminado, que é um absurdo. Então, ainda tem algo da cultura, a mulher investir no relacionamento, investir no casamento. Para a mulher, durante um certo tempo, o casamento talvez tenha mais importância para o homem, principalmente quando os filhos estão sendo criados. Dá muito trabalho, exige muito investimento. Então, e o que acontece é que separar, a probabilidade de ficar mais nas costas dela é grande. Então, ela aí, nesse caso, ela tem motivos para. E aí tem outra coisa, né? Como os sinais de dar para o homem, a mulher imagina que o homem ainda consegue se casar e ela não. Esse é o grande Normalmente sim. perigo. Normalmente Normalmente sim. sim. Tem estudos também mostrando que depois de uma certa idade, a chance da mulher se casar é menor do que a do homem. Por quê? Porque, em grande parte, aqueles sinais de juventude, de atração, que são mais importantes para ela do que para o homem, que o homem consegue procriar até mais tardiamente. Então, professor, mas aí, sabe, é importante porque, como o professor é um cientista dessa área, eu acho super importante, porque eu me bato muito nessa questão da mulher envelhecer sem ficar velha. Eu me bato demais nisso. E muitas vezes eu sou muito criticada dizendo, você não quer aceitar a natureza. Mas é uma questão de vaidade. Mas não é uma questão de vaidade. Aí a gente está lidando aí com dados científicos, pesquisa, ou seja, por quê? Porque a mulher, quando ela perde os sinais da jovialidade, ela perde as possibilidades no mercado e na vida em geral. No mercado e na vida. No mercado, nós homens também perdemos, né? Depois de uma certa idade, a empregabilidade diminui muito. Agora, o que acontece, viu, Márcio? Eu sou favorável, assim, esse é um lado, o físico. E eu acho que dá para a pessoa se manter jovem indefinidamente. A pessoa
pode aceitar desafios, ela pode estar sempre se renovando, se descobrindo, mantendo curiosidade. Esse é o maior sinal de jovialidade. Então, eu tenho uma teoria que chama a teoria da expansão dos limites do eu. A pessoa que está. É essa pessoa que não interessa por nada, acha que já sabe tudo, que para que vai se arriscar, essa pessoa ficou velha. E que também Então, não a acha pessoa que não vale mais a pena. que não vale mais a pena. É um erro. Estar vivo sempre vale a pena. O que é estar vivo? Não precisa procurar. Tem gente que acha que precisa procurar aventuras, procurar. Não precisa, a vida te apresenta toda hora. Toda hora você tem chance de falar com alguém que brigou com você, tem chance de renovar no emprego, tem chance de paquerar alguém. Então, quem mantém isso é jovialidade. Aí não tem a ver com o físico. Tem gente que consegue se manter curioso, se manter interessante, saber conversar, saber estar interessada nos outros. Tem gente que consegue manter isso indefinidamente, se mantém jovem. É. Agora, vou entrar aqui eu queria entrar aqui num assunto, porque esse assunto aqui dá pano para manga. Mas, bom, isso daí, gente, então veja bem. Claro que a vida é feita de escolhas, obviamente, né? Cada um decide o que vai ser todos os dias quando sai da cama de manhã, até inclusive quando vai deitar. Então, você vê, quando você acorda, você decide. Hoje eu vou ser proativo, vou ser reativo, vou ser uma meba, vou deixar que façam o que quiserem de mim. Bom, enfim. Então, quer dizer, se você decide se deixar andar, porque a natureza, ela vai todo dia, as células vão te dando um golpe do tempo. Se você deixar se levar, tudo bem, mas depois não reclama ali na esquina. Por quê? Porque tem mais do que apenas a questão estética. Tem códigos genéticos aí que fazem com o inconsciente as leituras do mercado sejam diferentes. Ontem eu fiz um post sobre isso, que eu fiquei assim, chocada, porque eu falei, a indústria da beleza quer o nosso dinheiro da mulher acima de 50 usando o modelo de 20. Né? A mulher, ela vai para a menopausa, ela aceita murchar, ela não faz a reposição que a ciência já permite, e deixando com que o homem a troque por duas de 20 também. Sabe? O trabalho, as empresas querem a experiência que nós temos, mas vão contratar de 30 pela aparência também. Só que as pessoas não estão preparadas para essa realidade, que não é que eu quero, é porque está aí, estampada na cara de qualquer um. Né? Prefere só ficar se lamuriando e dizendo, não, mas eu aceito a vida como ela é. Então, está infeliz, está quebrando a cara por isso. E vai continuar quebrando a cara. Agora, vamos entrar. Eu estava aqui olhando aqui, porque, como eu também sou uma grande estudiosa e tal, e hoje eu achei esse livro, professor, e aí eu quero lhe colocar esta pergunta aqui, que é a pergunta, como diz a pergunta de 1 milhão, o show do milhão. Todo mundo. Não, é verdade, sim, ô Maria Tereza, eu Ótimo. sei que eu estou falando. Pergunta do show do milhão. Show do milhão. Why men love bitches? Perdão, tá invertido. É. Eu não Why consegui. men love bitches? Por que homens gostam de vagabas? Excelente pergunta. É engraçado, né, Márcio? Eu estava assistindo, eu gosto muito daquele Two and a Half Men, lá que tem o Ai, Charlie, o eu Alan. amo. Eu estava assistindo, estava vendo reprise, sempre tem reprise, eu sempre assisto. Aí ele arranja uma mulher para o Alan, o Charlie, arranja uma mulher para o irmão dele. Uma mulher muito atraente, chega lá na casa e eu falo, não, eu vou deixar para você, que você está muito solitário. Aí a mulher começa a falar assim, fala, puxa, o seu irmão quer um negócio sério, quer casar comigo, eu não sei se eu consigo. Porque eu sou alguém que gosta, às vezes, de transar com dois. Eu gosto de beber muito. Eu gosto assim, eu sou incontrolável, estou sempre fazendo sexo, todo. Eu preciso. O Charlie falou assim, falou, olha, Alan, ela só não vai ficar com você, não. Eu mesmo vou ficar com ela. Não, é isso. Que o homem, por quê? Sexo. O apelo sexual. E muitas mulheres usam errado. É uma isca. Uma vez eu escrevi um artigo sobre isso. É uma isca perigosa. Então, se você dá sinais que está disponível sexualmente, você atrai uma porção de parceiros. Só que tem que depois ele só vai querer sexo. Você se arrisca ele não querer mais nada com você e querer outras. É uma isca
você consegue fisgar, mas não consegue trazer o peixe. Você consegue trazer só para sexo. Porque com o homem, ele paga, nós homens pagamos o tempo todo para ter sexo. É um negócio, a gente é insaciável, tem gente que está sempre atrás, sempre. Se a mulher resolve usar isso, decotes profundos, falar muito de sexo, falar que é liberal, aparece uma fila de homens. Mas o homem depois não vai querer ficar com ela. Eu tinha um paciente que eu falei, por que que você não ficou? A mulher, você encontrou uma mulher, transou de cara, a mulher fez loucura. Ele falou, você acha, por que, Ailton? Você acha que eu vou pensar que ela faz isso só comigo? Você quer eu não tenho Então, no isso. Eu não, fundo, os homens são possessivos, né? eles são possessivos, assim. De certa forma, é real. Tudo aquilo que ela fez, não, ela faz qualquer um. Não é que ela goste de mim, que ela tem algo especial comigo. Então é Certo. Então, perigoso ficar com alguém que não. essa bonita que anda aí na internet, ou que anda por aí na vida, querendo conquistar, mostrando até o útero, na verdade, ela está dando sinal assim: olha, não fique comigo mais que uma noite, é isso? Falar, eu faço isso com todo mundo, não fantasia não que eu gosto de você, que eu quero você, porque eu gosto de sexo e você é apenas um. Aí o cara pensa assim, fala, ela não gosta de mim, ela faz com todo mundo, então eu não tenho segurança, ela não gosta de mim, ela não me acha legal, não me acha bacana, por que que eu vou ficar com alguém que me trata com indiferença? Só quer sexo? Por quê? Então é perigoso. Fala, transar com ela eu quero. Mas não tenho fantasia, não. Então, assim, Transar eu quero porque eu e o gosto. homem prefere. Imagina que um homem hoje conhece, hoje, amanhã, com as duas mulheres, né? Uma que é a bomba sexual, pá, e a outra que é meia boca. Ele vai ficar com a meia boca só para se sentir seguro, é isso? Né? Ele vai ficar com a minha boca que ele não tem fantasia que a outra queira ficar com ele, que vai ficar, que vai ser atraída por outros, vai passar ele para trás. Então ele sabe. Quando a gente sabe que alguém, eu vou sair com alguém que não quer ficar comigo, que eu não estou à altura, ou que eu não sou o alvo, eu tento não criar fantasias, me iludir, me ligar à pessoa, porque eu vou me decepcionar logo de cara, ela vai me trocar por outra. Então, a pessoa que tem. E a pessoa que aceita fazer sexo assim, ela consegue parceiros altamente qualificados. Não para casar, para sexo. Se a mulher tornar disponível, que ela está sexualmente disponível, aparece a opção de gente com os quais ela não conseguiria namorar, mas consegue transar. Olha, isso é Esse é o uma grande problema. ilusão, porque às vezes a mulher ela confunde o homem que ela conseguiu transar, achando que esse homem ela vai conseguir casar. E não. Esse homem só conseguiu para a cama, né? Isso. O que então é isso, né? Eu tenho que ter cuidado, porque então existe uma maneira de ver se o outro está apaixonado, de eu me apaixonar, do outro se apaixonar por mim. Existe paixão que é maravilhosa, que é uma felicidade. Quando eu encontro alguém que eu me ligo, que eu me entroso, que conversa comigo, que é dedicada, e é um furacão na cama. Essa é a combinação ideal. Tem um ditado que diz, eu Mas a quero, como é mulher que não, é, uma santa. ela pode se mostrar um furacão na cama, mas não na sociedade, né? Ou Exato, seja, ela não assusta, né? Ela não exato, oferece sexo grupal, né? Digamos, social. exato. Tem um ditado que diz, eu quero, como é que é, uma prostituta na cama e uma santa Na na sociedade. sociedade. É o que muita gente busca. Então, mas aí, bom, tudo bem. Agora, porque esse livro, no caso, ele fala da mulher que maltrata, da mulher que não está nem aí. E aí, a minha experiência, tanto na agência de casamentos, quanto nos programas, quanto na minha vida, eu vejo o seguinte: toda vez que, por exemplo, um homem está interessado na mulher, mas ela não está interessada nele, então ela trata ele de qualquer jeito, ele gruda. Ele gruda. Aí, mas quando ela está interessada nele e começa a mudar e tratar bem, ele. Qual Então, é, qual é o mistério desse? Porque sempre fala assim, ó, trate o homem que você quer como o homem que você não quer, e ele será seu. Qual é o mistério disso? Então, são aqueles quatro casos, né? Você está falando de um caso onde a mulher trata com indiferença e depois dá sinais positivos. Uhum. Esse é o mais valioso mesmo,
Porque quando a mulher mostra indiferença, ela mostra que não está disponível para qualquer um. Então, o cara tem que. E isso aí atende uma porção de conhecimentos. É a insegurança que o Stendhal disse que é um requisito para o apaixonamento. Então, se eu estou com alguma insegurança, eu chamo de catalisador do amor. Se eu estou inseguro, se o outro gosta de mim, se eu vou ser aprovado, se eu estou à altura, essa insegurança concentra a minha atenção. Eu penso no outro o tempo todo, eu trabalho para ser aceito, eu comemoro progressos. Então, uma certa insegurança concentra a minha atenção na pessoa e é o catalisador do amor. Se a pessoa me dá segurança muito de cara, se entrega de bandeja, já se derrete por mim, são aqueles 4 casos do início que a gente está falando. Já vamos falar Este daqui a caso pouco. não é Se bom, a eu me pessoa dá canso logo. garantia, né? Ou, por exemplo, se declara amor muito cedo. Ah, eu tô apaixonada por você. Ah, eu te amo. Eu vou ficar com você o resto da minha vida. Eu nunca vou. E a pessoa fala: bom, cadê? Não tem mais desafio nenhum. Não tem desafio. Perde o fator novidade, perde o fator insegurança, perde. Eu não tenho que batalhar, perde a excitação de eu estar com alguém que eu preciso batalhar, comemorar quando eu tenho. Perde. Logo fica. Logo. Tudo que é seguro, Márcia, eu perco atenção. Então, se eu entro em casa, está tudo no lugar, eu não presto atenção. Se tiver uma cadeira em cima da mesa, eu presto atenção. Tudo que eu conheço que me traz segurança, a mente tira atenção, porque para a mente é importante deixar livre para olhar coisas que eu não conheço, pode ser perigosas. Então a atenção, a segurança é um pouco inimiga da atenção. Então, a segurança é inimiga da segurança, hein, gente? Sim, Pensa bem nesse paradoxo. Segurança, ela é inimiga da segurança. Agora, sim. vamos falar de uma coisa que agora me ocorreu, antes da gente falar daqueles 4 tipos do que vocês responderam, que isso é interessantíssimo. Aliás, tudo que a gente fala aqui com o professor é muito interessante, gente, porque isso aqui é um conteúdo de altíssimo valor, que eu espero que vocês saibam valorizar, porque esse homem, ele é um master no que está falando, tudo que ele fala é embasado, não é que ele acha, ele não é guru de internet, ele não é louco da esquina, entendeu? É mesmo um profissional, um cientista das relações. Bom, mas eu quero falar uma coisa agora, que é essa questão da, da, da coisa, né? Muitos gurus aí da internet, assim, esse pessoal metida sabe tudo, fala do tal chá de sumiço. Então, assim, por que o chá de sumiço funciona, se é que funciona? Entra essa questão da insegurança ou entra na questão da quebra do comportamento? Ou sempre funciona? Na sua opinião? É perigoso, né? É o tratamento quente frio, né? Eu me interesso, daí a pouco eu sumo, eu esfrio. Se eu exagerar na dose, se eu exagerar no sumiço, a pessoa começa a trabalhar. O que acontece quando alguém me põe em perigo exagerado? Eu começo a trabalhar para diminuir a imagem da pessoa para mim, porque senão eu sofro. Então, se alguém sumiu, eu começo a pensar coisas ruins. Ah, deve estar me traindo, não era confiável mesmo. Alguém que é moleque, como é que alguém faz isso? Isso não é coisa de homem. A minha mente começa a trabalhar, porque é uma maneira de eu diminuir o sofrimento, é diminuir o outro. Então, o sumiço exagerado, eu perco a esperança, não gostava menos de mim, e aí eu começo a olhar de lado para ver se tem outras pessoas que possam me interessar. Então, o ponto, viu, Márcia? Eu estou com medo que o pessoal que está assistindo pense que tem que gerar insegurança. Não precisa. Quando eu sou natural, eu gero naturalmente insegurança. O ser humano, ele é mutável. Não é todo dia que eu gosto do outro igual, tem dia que eu estou com dor de barriga, tem dia que eu estou afim de ficar aqui sozinho. Eu tenho uma variabilidade natural. Certo. Basta eu ser um pouco honesto. Basta eu levar um pouco para o relacionamento as minhas variações. Isso é realidade e gera uma Não certa insegurança. fingir para agradar. Perfeito. Eu sou naturalmente variável. Se eu tiver essa coragem de levar para o relacionamento, agora eu não quero, hoje eu não estou com vontade. Eu falo, hoje eu estou com muita vontade. Isso o que, que é? O outro fica variabilidade. O outro não, eu não crio aquela ideia que todo dia ela faz tudo sempre igual. Isso é falso. A pessoa que faz tudo sempre igual, ela está se reprimindo, que ela não é igual todo dia.
Não, impossível. Impossível. E a Perfeito. pessoa não tem coragem de dizer não por medo de perder e acaba perdendo justamente porque se forçou a fingir o não. Perfeito. Perfeito. Belo resumo. A pessoa ela tenta manter, fazer o que deu certo, tem medo de variar, tem medo de surpreender, ela acaba ficando chata e acaba perdendo porque ficou chata. Ficou monótona, ficou igual, não traz novidade. Vê que curioso. Não, é super curioso, gente, porque às vezes a pessoa fica achando que a solução dos relacionamentos está apenas em mudar de pessoa, mudar sua própria personalidade, conseguir fazer alguma coisa, fica se comparando quando está nela ser natural, porque o outro vai ficar sempre com a atenção voltada. Agora, se todo dia ela chega, hoje eu não estou com saco de ficar falando e não sei o quê, mas chegou, oi amor, tudo bem? Tá igual. Agora, se um dia ela não está com saco, mas não tem nada a ver com a pessoa, e ela simplesmente assume isso, a outra pessoa fica, nossa, o que será que ela tem? Isso. Já, olha, chamou atenção, Chamou né? atenção. Porque como Chamou tudo atenção. hoje, o grande coisa é a atenção, é manter Atenção. a atenção. É, atenção é sinônimo de interesse. Eu presto atenção naquilo que eu estou interessado e que é importante para mim, que eu tenho alguma ameaça de perder, eu atraio atenção na hora. Então, se o outro é vivo, é real, é claro que o outro tem que ser como ele é, tudo. Claro que o outro também tem que ser, valorizar o parceiro, também tem Tá. que ser atento para ele, porque tem gente que, se for totalmente genuína, perde o outro na hora. Tem gente que é muito egoísta, que é muito autocentrado, É que verdade, aí muito também é egoísta. mal. É. Aí é mal. Aí não tem Não, mas aí condições. a pessoa também tem que ter bom senso, né, professor? Ele está falando de bom senso. Agora, deixa eu falar, antes da gente falar agora dos 4 tipos para finalizar, eu queria saber o seguinte, olha, já que naturalmente, né, a gente tende o relacionamento tende a entrar numa rotina, porque não existem tantas variações assim, quer dizer, ninguém vai todo dia fazer tudo diferente, e com o passar do tempo também a questão hormonal. Tem aquela teoria do cheiro, né? Que as pessoas começam a conviver, passam a sentir os feromônios, né? Começam a se identificar, então já diminui a atração, porque se a gente cheira igual a outra pessoa, a gente não tem para evitar o incesto, né? Que a natureza, então, seria os irmãos, teriam atração um pelo outro, mas o cheiro, porque o cheiro é um fator muito importante na atração, tanto é que temos os feromônios. Mas, professor, como é que a gente. É fatal, e até que ponto é fatal, a diminuição do interesse sexual no parceiro nos relacionamentos de longa duração. E o sexo é um dos elementos centrais, é um dos pilares do relacionamento conjugal. Se não houver atração sexual, pode ser amizade, pode ser parceria comercial. Assim, com a idade é natural que diminua, mas é engraçado, né? Porque a atração sexual, Márcia, é só parcialmente ligada aos hormônios. Só parcialmente. Tem estudo que mostra, tem curva de hormônio dos 20 anos até o resto da vida, vai diminuindo. O interesse sexual não diminui proporcionalmente. Tem estudo que mostra que mulheres de mais de 40 são as que transam melhor. Então, por quê? Porque é compensado. O interesse sexual não é só hormonal, biológico. Ele também tem a ver com sedução, com a pessoa aprender a fazer, com a pessoa aprender caminho para satisfazer-se melhor, aprender práticas. Então, tem uma parte aí que compensa essa diminuição hormonal, compensa muito. Eu já vi as curvas, o desejo sexual durante muitos anos de vida e o interesse hormonal caindo e o interesse sexual se mantendo, às vezes até aumentando. Perfeito, ok. Mesmo que não esteja totalmente relacionado ao não, mas é normal haver um declínio e até É que normal. ponto? É normal. Em 3 anos de relacionamento, cai bastante o interesse romântico e o interesse sexual, em média. Tem casais que mantêm. Tem casais de 20 anos que mantêm, às vezes melhora o desempenho sexual, aprende coisa, conhece o outro, os dois topam fazer coisas, e tem então é normal, mas é normal porque a gente não sabe. Se as pessoas soubessem melhor, se conhecessem melhor a própria vida sexual, a própria vida romântica, poderia manter isso em alto nível.
Seguindo o curso normal, tem. A pessoa conhece a outra. Aí, boa parte das novidades sexuais ela já conhece, vai ser igual, desenvolve o mesmo tipo de prática. A pessoa não se arruma, ela se torna menos atraente fisicamente. Ela não tenta mais agradar, não fica emocionada de conversar com o outro, não traz novidades. Tudo isso vai, ela perde a Ela excitação. está guardando rancores. Boa. Isso é um grande inimigo do relacionamento. Como é que o cara quer transar, se brigou, xingou, ofendeu? E aí acaba o clima. Então, tem que manter. A gente vai ficando com cicatriz no relacionamento. E isso vai afastando, vai esfriando. Vai, gente. E eu falo sempre assim, professor, na minha opinião, né? Que os relacionamentos não acabam por uma grande coisa. Eles acabam pelas pequenas coisas de todos os dias. Sim. Tem exceção, viu, Márcia? Tem o que a gente chama de morte súbita. Morte súbita são acontecimentos que uma vez acaba o relacionamento. Para muita pessoa se bateu, acaba o relacionamento. Para alguma se traiu. Para algumas, se pegou o outro fazendo um ato muito desonesto, o outro roubou, o outro enganou, a pessoa se decepciona, acaba com a imagem. Então, mas você tem razão, a grande maioria dos casos não é nada de morte súbita, não. Vai corroendo, vai desfazendo, vai esfriando, que é chamado esvaziamento, que a maior causa de separação é o esvaziamento. Um deixa de ser significativo para o outro, É. o prazer de conversar. Essa é a maior causa da separação. Esvaziamento. Lentamente já abriu, quando um olha para o outro, já estão tão distantes que não conseguem mais se enxergar. Acaba a graça, acaba qualquer prazer. Para que eu vou ficar? Bom, professor, vamos lá. Então vamos lá, nós demos 4 opções, que vamos ver vocês aí que responderam. A primeira era qual? Até caiu minha caneta aqui. A Sim. primeira era quem? Era frio se torna quente. A segunda é sempre frio. A terceira é quente se torna frio. E a outra é sempre quente Tá. no relacionamento. Então vamos lá. Se você respondeu que você. Como que era a pergunta mesmo, professor? Eu até esqueci. O que liga mais a pessoa na Ah, outra, o que faz a pessoa se quando apaixonar você mais conhece pela outra? alguém, né? Você começa a se relacionar com uma pessoa. E aí, o que te faz ficar mais ligado naquele relacionamento? Isso. É quando a pessoa começa fria, não te dá atenção, tá nem aí, e depois aí começa a te dar atenção, te valorizar, você se liga mais? Ou quando você é a pessoa que está sempre indiferente, sempre fria? Ou se é uma pessoa que começa te cortejando, mandando mensagem, de repente esfriou? Ou se é uma pessoa que está sempre quente, o tempo todo em cima de você, linda, maravilhosa, bom dia, tá dormindo, meu amor, tô aqui. Qual desses tipos? Porque isso tem a ver com você. Então, digamos que a pessoa escolheu que é alguém que começa frio e depois se torna quente. Qual é, então, o que está por dentro dessa pessoa? O que motiva essa pessoa emocionalmente, afetivamente? Esse é o que mais. Todos esses casos podem produzir algum resultado, mas o que mais produz envolvimento, o relacionamento vai para frente, é esse aí. A pessoa é meio indiferente, aí eu vou me interessando por ela, fazendo tentativas, e daqui a pouco ela começa a interessar por mim. Esse é o tipo de caso que produz mais apaixonamento e mais amor. Por quê? Que tipo de pessoa gosta disso? É, todo mundo, porque é o caso que eu tenho alguma insegurança e vou comemorar se tiver algum avanço. E eu vou achar que o outro se valoriza, que ele não ficou encantado E comigo eu de vou cara. achar que eu venci, porque de alguma forma eu quebrei a frieza, né? Exatamente. Todos os filmes aí, muitos filmes mostram isso. A pessoa tem que batalhar para ganhar, para vencer na vida. A gente admira. É emocionante eu ter que batalhar, ter que atrair a atenção. Verdade. E aos poucos o outro vai se voltando para mim, e daí a pouco eu comemoro. É algo altamente comemorável. Tá vendo? E você aí tá entregando a bandeja. Bom, e aquele que tá sempre frio? Tá sempre frio, não tem esperança, que é o segundo fator de apaixonamento do Stendhal. Se eu não tiver esperança, eu não me apaixono. Por isso, viu, Márcia, é que as classes convivem. Uma vez eu estudei isso. Você vai nas casas, tem gente que trabalha para outra,
profissões humildes, em clubes, em restaurantes. Na psicologia, que eu dei aula lá na USP, tinha os funcionários todos lá. Eu perguntei para as meninas, você está interessado em algum deles? Ela falou, não, eu nem noto direito. Eu perguntei para eles, o que você acha dessas? Foram maravilhosas, bonitas. Você está apaixonado? Não. Por quê? Eu falei, por quê? Porque elas não dão bola. Eu perguntei para elas, você saberia conquistar algum deles? Ela falou, claro, basta dar bola. Então, isso aí é a esperança. Se eu não dar esperança, existe proteção para que eu não me apaixone se o outro está nada interessado por mim. Seria uma catástrofe. Muita gente inventa onde não existe. Esse é o perigo. Claro. Eu vejo. Quer dizer, Mas é então, uma quer dizer, a pessoa, o proteção. relacionamento sempre frio, a pessoa que está sempre fria, ela nunca demonstra nada, ela fatalmente ela vai afastar, né, o parceiro. Eu nem chego, eu posso ter algum interesse nela, mas ela me trata com indiferença, não permite que a paixão cresça, se solidifique e me alucine. É, E quem começa quente e depois esfria? a pessoa sofre um pouco. Se a pessoa começar muito quente, talvez não tenha muito interesse. Ela se entregou de bandeja, já caiu em cima, ela me atropelou. Sabe quando eu saio com alguém, a pessoa já vem com tudo? Ela me atropela, é meio asfixiante, Eu não acredito muito nisso, nela, que ela já está apaixonada, que ela já me quer, que ela já declara amor, que Intenso, ela já né? quer. Isso aí me atropela, não segue um ritmo, não segue. É igual fazer o bolo em 1 minuto. Tem uns tempos para misturar as coisas para que se dê bolo. Se Então, eu assim, quem tacar no. começa muito quente e depois esfria tende a assustar. É quem começa muito quente já assusta. Se eu me interessar um pouco e ela esfriar, eu tenho uma decepção ali, dói e tudo. Mas ainda bem que ela fez, eu falo, ainda bem que ela fez no começo. Ela mostrou muito interesse, eu me interessei muito por ela, ela já esfriou. É mais fácil eu não me ligar a ela. Quanto mais duradouro, quanto mais eu entrosei a minha vida com o do outro, mais difícil é a separação. E aqui começa, então, e a outra sempre. Não, nós somos sempre frio, e é sempre quente. A sempre frio eu E a não vou sempre quente é adquirir qual é? A esperança. sempre fria. A A sempre sempre quente. frio eu não tenho esperança. Não, a sempre Aí não nasce quente. nada. A A sempre sempre quente. quente é essa que vem e me atropela, já quer casar de cara. O meu interesse demora um tempo para me desenvolver, para que eu conheça a pessoa, para que eu acredite que ela realmente gosta de mim. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, se o outro de cara já quer ficar comigo, já quer casar, já quer me levar para casa. Não é crível. Mas existem pessoas que são assim. Existem muitas. E que tipo de pessoa é assim? Então, é a pessoa que fantasia demais, que ela fantasia que o outro a quer, que ela é maravilhosa, que é alguém que está atrás carente. Quem é muito carente encontra uma chance e se lança ali com tudo em cima do outro. É irreal, é irreal. Quer dizer, eu acho assim, infelizmente, gente, sabe aquela coisa? É igual, quanto mais sede você tem, mais a água escapa do copo, né? Exatamente. Quanto mais a gente mostra a carência e a necessidade de um relacionamento, menos a gente consegue esse relacionamento. Ah, não fui eu que inventei essa coisa de, mas eu preciso tanto de alguém que me ama. Só de falar a palavra eu preciso, que a gente já falei várias vezes aqui, só de falar eu preciso já está colocando um bloqueio É bloqueio. forte no seu comportamento. Você tem que falar, eu quero um relacionamento. Eu gostaria de ter um relacionamento, mas não preciso, né? Porque só Sim, preciso, por enquanto, do ar para respirar, para estar vivo. Porque esse peso, essa carência, tudo isso faz com que você fique cada vez mais distante do teu objetivo. Primeiro tem que trabalhar você. Aí depois você trabalha você com o mundo, né? Com o universo, com os relacionamentos, que os relacionamentos com as pessoas do sexo oposto, com os filhos, com os amigos, com qualquer pessoa. Olha, professor, muito obrigada. Gente, deixa eu falar para vocês. Aqui no YouTube, vocês que estão aqui assistindo a live, é o seguinte, estamos criando uma comunidade de pessoas, de mulheres, que querem se libertar emocionalmente da prisão, da dependência afetiva. Dessas mulheres que não aguentam mais
Chega, por que eu só me envolvo com o homem errado? Chega, por que ele mente e eu ainda consigo perdoar? Chega, por que ele me trai e vem atrás chorando, pedindo perdão? Chega, por que eu não toco a minha vida como eu sendo a prioridade? Como do jeito que os homens tocam a vida deles. Os homens, a prioridade deles são eles, a carreira deles, os amigos deles, o esporte deles e depois a mulher deles. Por que, que eu ainda coloco os relacionamentos, os homens, em primeiro lugar na minha vida, quando eu deveria estar no primeiro lugar? Se você quer fazer parte dessa comunidade que nós estamos formando, digita comunidade aqui, que a gente está cadastrando, e vocês vão receber, então, um convite na hora certa para uma conversa mais profunda sobre esse assunto e como se libertar. Segunda que vem tem mais live do amor. Fazer o quê, né? Segunda é dia de morder. Tchau, professor. Então, Muito obrigada. Márcio, Até obrigado. segunda. Tchau, Boa tchau. semana. Até. Tchau para vocês.